E aí, galera, beleza? Voltamos aqui com a parte 2 do nosso vídeo. A última mão foi esse Dama 2 que teve dois limps, eu foldei. Essa foi a última mão do vídeo anterior. E aí agora a gente já começa nesse vídeo aqui. Aqui o blind, aqui já tá no blind 100, já tem ante, então aqui eu vou soltar um pouquinho mais o braço. Se eu jogo um pouco mais duro no começo de torneio, nessa fase aqui eu já vou começar a soltar mais o braço, vou começar a tribetar um pouco mais, jogar algumas outras mãos que eu não jogaria no early game. Então, aqui eu vou foldar, foldei algumas mãos. A primeira esse 10 e 3. Teve um raise ali do botão aqui, como já tem ante, ele está em posição de roubo, ele está abrindo aqui muita coisa. E aí eu resolvi tribetar ele. Se fosse na fase inicial, eu foldaria direto aqui. Mas como é nessa fase aqui já tem ante, eu já começo a soltar um pouquinho mais, então aqui eu tribetei. O meu size aqui eu fiz 700, eu costumo fazer perto de 3x. 3x aqui seria 750, então eu fiz 700. Eu faço perto de 3x quando eu estou fora de posição. E quando eu estou em posição eu faço ali perto de 2,5. O, duas vezes e meia o raise inicial. Então aqui eu tribetei, ele foldou. Passado mais algumas mãos aqui, eu abri um Ás e Vala. O, o Lukel 30 ali deu um call ali no Big. Bateu esse flop Dama, Dama 5. Dama 5, Dama, né? Aí ele foi check, eu vou CBtar aqui, é um flop bom pra CBtar. Aí ele deu call. Aí quando ele dá call aqui, eu vou procurar ir pro showdown. Então eu vou querer ver Turn e River o mais barato possível, a menos que bata uma carta boa pra me blefar. Porque o que seria uma carta boa para me blefar? O Ás e o Vala eu tô fazendo, eu tenho jogo, aí eu tenho o valor de showdown, tô fazendo o par. O Rei seria uma carta boa e o 10 seria uma carta boa para me blefar. Então, se bater alguma dessas duas cartas aqui, principalmente o Rei, eu vou mandar a segunda. Senão eu vou de check. Aí bateu 9, que no caso aqui eu iria de check, mas ele saiu apostando, ele apostou forte. Aqui, ele betou pote aqui, aí eu não tenho muito o que fazer na mão, eu foldei direto. A aposta dele é ruim, esse jogador aqui era bem ruim mesmo. E aí eu acabei foldando aqui. Um, recebi um Ás e Dama, teve um raise ali, ele tem 19, perto de 19 Big Blinds, eu já coloquei ele all-in ali. É, já tribet all-in, aí ele foldou. Mais algumas mãos, um Dama Vala, subi. O nosso amigão ali de novo deu call. Bateu um flop aqui bom pra mim, porque eu tenho eu não tenho mão pronta, mas eu tenho uma equidade muito forte, um draw muito forte aqui, então eu tenho duas pontas, qualquer 8, qualquer rei, duas overcards, qualquer dama e qualquer vala eu faço par, e também eu tenho um backdoor aqui para flush. Então se bater flush, turn e river, eu também vou estar com uma mão razoável. E de novo ele faz uma aposta esquisita, ele saiu betando pot aqui nesse board aqui, nesse flop. E como eu tenho um jogo muito forte aqui, eu vou dar o primeiro call e vou reavaliar o turn. Aí bateu 2 no turn, que não muda muita coisa. E aí ele betou, dessa vez ele betou menos de meio pote. Aí como eu senti fraqueza, combinado com minha mão que tem uma equidade ainda muito grande, aí eu resolvi chovar aqui, que eu acho que é a melhor jogada nessa situação. Aí eu chovei, contando mais com o fold dele, né, na fraqueza que ele demonstrou aqui no turn. O 2 não muda, praticamente não muda nada, a menos que ele tivesse um par de 2 na mão e agora trincou, mas fora isso não mudou muita coisa. Então eu tô chovando aqui mais para fazer ele foldar o range que ele tem ali. Infelizmente ele deu call, ele tinha um 3. Você vê que uma jogada bem estranha dele, betar pot aqui com 3. Mas tudo bem. E tudo bem entre aspas, né? Aí eu fiquei. Aí agora eu tenho que pedir carta aí. Ou um 8. A dama não serve mais porque ele faria dois pares. Então qualquer 8 vala ou rei eu sigo no jogo. Ainda tem 11 outs aí, até. É carta pra caramba.
Aí bateu meu valete aqui pra gente continuar nossa review, senão aqui era GG na review, mas tem que dar um pouquinho de sorte de vez em quando, né? Ele podia estar num draw também, da mesma maneira que ele fez aqui com 3, ele podia fazer com flush draw, até uma broca, sei lá, bastante coisa. O jogador era fraco assim, ele se apega muito a qualquer coisa que ele tem na mão, mesmo sendo draw. Aí eu fiquei algumas mãos sem jogar. O próximo foi as 10, ele limpou o mesmo Lukel lá 30. Aí eu dei um raise aqui pra isolar. Eu queria isolar, queria jogar só contra ele, mas infelizmente o Small veio junto. Small Blind. Aí um flop aí pra 3 jogadores. Esse flop é bom, eu gosto de CBtar ele por blefe, porque se não tem a carta de ouro fica difícil o jogador pagar. Só que eu faço isso bem mais vezes quando é contra só um jogador, quando é contra dois, aí eu não costumo CBtar muito por blefe não. O Small foi de check e o Lukel ali 30 já foi ao win, então não tem muito o que eu fazer aqui, eu foldei aqui. E o Small pagou, tinha vala-vala e o nosso amigo aqui, parceiraço aqui, tava na broca aqui o 6 aqui faria a sequência. Eu tava torcendo pra ele, confesso, mas o Vala-Vala segurou. Porque, aí você pode me perguntar por que tá torcendo pra ele. Porque pra mim, quanto mais um jogador ruim tiver muita ficha, é melhor. Que é mais fácil eu tomar ficha dele do que de um jogador que joga justo, joga razoável. Então, se ele ganhasse aqui ia ser bom, mas ele perdeu e saiu do torneio. Próxima mão mais 10, aí tomei volta aqui, eu tenho que foldar. Ele tá voltando aqui muitos pares, ele tá voltando aqui alguns AX e a maioria desses AX que ele tá voltando é Ás e Rei, Ás e Dama, Ás e Vala, que são ases que estão dominando meu Ás e 10. Ele volta também, às vezes, um Rei Dama Suited, ou um Rei Dama Off até, mas é um pouquinho mais difícil. Então, são poucas as mãos que eu tô bem aqui, então eu preferi foldar aqui, que é a melhor jogada mesmo, foldar e continuar aqui o jogo. Próxima mão, Dama Vala. Teve um raise aqui do começo da mesa, um call ali do meio da mesa e eu resolvi dar call também com um Dama Vala Suited. Aí eu acertei o segundo par, só que esse Ás aí é muito ruim porque esse Ás está bem no range de quem abre aqui. Então ele CBtou, eu fui de check, ele CBtou, eu vou foldar aqui. Próxima mão, de novo um valete dama suited, eu abri, tomei call do small. Acertei um flop muito bom aqui, porque o Ás não está muito no range dele, porque ele me voltaria pré-flop com a maioria dos Ases. Então eu descarto um pouco o Ás da mão dele, ainda mais ele estando no small. Às vezes no big o jogador ainda dá um call ainda com os Ases, porque uma reação nele, é só mais um blind, então às vezes dá o call. Agora no small é difícil, um pouquinho mais difícil ele tá dando call com Ás. Então eu descarto um pouco o Ás. Então aqui eu tenho o rei, eu faço sequência, o 9 eu faço sequência, mais 2 cartas de ouro eu faço flush. Então esse flop é muito bom pra mim. Aí eu CBTei, aí ele voltou aqui. Como eu acredito que ele não tem um Ás e eu tenho um draw muito forte aqui, aí eu resolvi colocar ele em all-in já direto. O pod já estava bem interessante aqui, tinha 2.500 fichas no pod, já era praticamente metade da minha stack aqui, então eu já coloquei em all-in, porque aí eu conto com o fold dele também, né? Se ele tava com alguma mão ali que ele ainda dá esse raise para foldar ali, um 8, por exemplo, até um 10, às vezes eu demonstro muita força. E ele tava num draw também, ele tava 2 pontas. Só que eu tô na frente aqui dele. Aí bateu 10, que agora eu fiquei com o flush draw. Beleza, né? Melhorou ainda a minha equidade da mão. Só que infelizmente no river bateu um valete. E a gente dividiu, né? Porque eu tenho um par de vala, ele também. Um par de 10 e o kicker ice. Então a dama aqui
foi descartada, não serve para nada. Então, mesmo eu estando na frente, infelizmente o River não ajudou muito. Ajudou mais ele, na realidade. Aí fiquei algumas mãos sem jogar. Mudei de mesa. Abri um Ice Rei. O Big Blind deu call. Aí ele saiu donkey betando aqui. Deu uma donkey bet. Aí eu vou dar esse primeiro call porque o flop tá bem seco. Não tem muito por que eu voltar ali em cima dele. Aí eu dei call. Aí bateu o 8 que deu uma conectada. Ele continuou apostando. Aqui eu tenho duas opções. Eu posso dar call. Aí o pote aqui vai para 3.160 e ele fica com 2.400 ali para trás. Ou eu posso dar um raise, que foi o que eu fiz. Eu dei um raise baixo aqui. Poderia até ser, sei lá, acho que tá bom. Esse valor tá bom. Eu ia falar que poderia ser um pouquinho mais baixo, mas acho que esse valor aqui é justo. E para poder caber mais fácil o chove no river, entendeu? Se ele tem algum rei, ele já atola. Se ele tem algum draw, sei lá. É que draw é meio difícil ele ter, né? Sei lá, um 7-6, por exemplo. Pode ter um 7-6 na mão, um 7-5, alguma coisa assim. Ele pode pagar aqui e fica mais fácil chuvar river, porque aí o pot já vai estar maior e a stack dele menor. Então eu já resolvi voltar aqui, mas infelizmente ele foldou. Então eu acho que qualquer uma das duas jogadas são válidas. E vamos continuar aqui. Esse Ice 8 suited, o jogador abriu ali, o vilão abriu 4x do TG, fold, tranquilo, bem tranquilo mesmo. Ice 4 aqui no botão eu subi. Tomei call do Big. Esse jogador aqui é bom, encontro com ele direto. Se eu não me engano, ele é português, mas eu não tenho certeza. Mas eu encontro com ele direto nas mesas. Eu fiquei flush draw, eu vou CBtar aqui sempre. Flush draw ainda tem a broca do 6. Ele acabou foldando. Par de 8. O FFF Loft aqui tem 6 Big Blinds, chovou ali, ele tá chovando bastante coisa. Aí eu dei um call. A ideia aqui de dar o call é que se algum desses outros jogadores, principalmente o G Moraes aqui, mas também esse Dream Mance aqui do botão aqui chovar aqui, aí eu vou foldar esse 8-8 e para diminuir um pouco a variância do jogo, porque quando eu dou um raise aqui, eu vou ficar meio comitado com ele, então se ele voltar é sempre valor, eu fico numa situação meio difícil. Então eu prefiro dar só o call aqui. Eu faria a mesma coisa com par de ás, por exemplo. Só que aí já a ideia seria o contrário, a ideia seria para eles chovarem, né? Mas o par de 8 eu prefiro dar call aqui para foldar ainda para algum dos dois e se o Big Blind vir, aí eu vou dar call, com certeza. E foi o que aconteceu, o botão chovou ali e eu foldei. Aí ele tinha rei dama e acabou levando ali, acertou o rei no turn. Esse valete rei eu foldei, o jogador ali tem menos de 20 Big Blind abrindo no começo da mesa. Não tem muito espaço para fazer muita coisa, então eu preferi foldar. Foldei size 5 também. Foldei mais algumas mãos. A próxima mão que eu joguei foi esse Ice Rei. O jogador no começo da mesa estourou ali, tinha uns 11 Big Blind, um pouquinho mais de 11. Não, 11 Big Blinds, né? 11, aí eu fui por cima aqui. Aqui já é um pouco diferente, já estou com a stack mais apertada. Então eu vou chovar aqui. Ele tinha um par de 9, já trincou aqui flop, full river, full turn. Aí eu fiquei sem ter muito o que fazer. As 2 eu abri, levei as blinds. O par de 6, aqui eu tenho menos de 20 big blinds. Aqui, se eu for jogar essa mão, eu só vejo uma maneira de jogar com essa mão, que é chovando aqui. Quer dizer, duas maneiras, né? Ou foldando ou chovando e não in. Mas como tem muita gente para falar ainda, então eu preferi foldar aqui direto. Par de 6 não é a melhor mão do mundo nessa situação, então eu prefiro foldar mesmo e esperar uma situação um pouquinho melhor. Aí todo mundo engatou aqui. Size 7 eu foldei. Se eu tivesse uma stack um pouquinho melhor eu abriria. Eu prefiro. Quando eu tô ali com menos de 20 big blinds, eu prefiro de posição assim do começo da mesa
ou do meio da mesa, eu prefiro guardar stack para ir para re-steal, deixar a blind passar por mim mesmo e tentar um re-steal, do que ficar abrindo, ainda mais um Ice 7, se fosse um Ice 10, um Ice Vala, eu ainda abriria, porque aí tem as blockers, né? O Ice e o 10, o Ice e o Vala, mas aqui eu prefiro foldar direto. Eu abri esse Rei Dama aqui, eu prefiro abrir esse Rei Dama do que aquele Ice 7, porque o Rei Dama ele foge um pouco de estar dominado, porque o Ice 7 quando você abre e bate um Ice no flop, você nunca tem certeza se está bem ou não, então você está cebetando a maioria das vezes não sabe muito se está cebetando por valor ou por blefe, porque por valor, por blefe não, por valor no caso assim, mas se seu valor é melhor do que o valor do cara, porque ele pode ter um AIS melhor e o rei dama tem é menos dominado quando toma call, então eu prefiro abrir um rei dama do que aquele AIS 7. Aí tomei call do Big Blind. Aí bateu esse flop 7, 6 e vala. Muitos jogadores aqui vão CBtar 100% das vezes aqui. Alguns jogadores bons, outros nem tantos, mas aqui eu tenho certeza que a melhor jogada é o check, porque ele tá com uma stack aqui meio apertada. E qualquer coisa que ele acertou aqui no flop, ele vai de check raise all in. E eu não vou poder pagar, então. E o range que ele dá call é bem aqui no meio mesmo, porque as mãos mais fortes, como Ice Rei, Ice Dama, os pares de Dama pra cima, par de Vala também, ele não vai dar esse call aqui no Big, ele já vai me voltar pré-flop, então as mãos que ele dá call tá nesse meio aqui, então por isso que eu vou dar check. Aí bateu o Valete que não mudou nada, eu tava, se batesse um Ice, eu apostaria, um rei, uma dama, alguma coisa desse tipo. Mas bateu um valete que não muda nada e ele já saiu betando pote. Pra vocês verem que ele tem algum valor na mão mesmo. E aí eu tive que foldar. Agora eu peguei esse rei 7, ele limpou. Eu tenho 15 big blinds ali, um pouquinho mais. Eu já fui ao win direto. Ele demonstrou fraqueza, então vou mandar aqui. Par de 7. O G Moraes aqui, ele tem 22 big blinds. Ele tá abrindo algumas mãos ainda para foldar. Então, ele pode estar abrindo aqui um Ice Vala, um Ice Dama, um par de 9 menos. Todas essas mãos ele ainda abre para foldar. Porque eu estou demonstrando força, porque eu estou mandando em cima do jogador que abriu no TG. Então aqui ele vai continuar com praticamente o Ice Rei. Sendo um bom jogador, né? Vai continuar com Ice Rei. Eu acredito que par de 10 mais. Talvez até o 10-10 ele fold, mas eu acredito que ele ainda continua com par de 10. Mas acho que par de 9 para baixo ele vai foldar muitas vezes aqui. E ele tinha Ice Rei Suited, aí ele vai dar call, né, com certeza. Só que dessa vez eu fiz uma quadra aqui no turn, aí puxei. Aí eu vou passar mais uma mão só para encerrar esse vídeo. Que é esse Rei 6, sólidos Rei 6, off. Como diz um amigo meu, o Rei 6 off é bom porque faz flush com paus, faz flush com copas, dá pra fazer sequência com 6, sequência com rei. Mas é brincadeira, pessoal, essa mão aqui não é tão forte não. Mas a gente pode transformar uma mão que não é tão forte numa mão lucrativa. O nosso amigo aqui do Small deu um mini raise. Aí o TriBT, tanto a minha stack quanto a dele não está muito grande, então ele também não tem muita manobra para ficar dando call. Então normalmente ele só tem a opção de chovar ou foldar aqui. Se ele ficar dando muito call, ele vai ser muito explorado. E foi o que aconteceu, ele deu call. Aí bateu o flop ali, rei, dama, 5, com duas cartas de copas. E aí ele, pum, foi betou pote ali, aí não tem muito o que fazer, eu vou chovar aqui sempre. Não tem muito rei aqui, porque eu acho que o rei vai de check. Então aqui ele vai ter a dama, vai ter draw, principalmente. As mãos mais fortes ele provavelmente voltaria pré-flop. Então
vou chovar aqui, cobrado de draw. Eu nem acredito muito que ele fold mais betando pot, então já vou chovar direto aqui. Aí ele tinha dama mesmo, tinha um dama e vala. Eu tô com top pair aqui, é só segurar. E aí segurou. A jogada dele é horrível, é bem ruim mesmo, porque esse tipo de mão aqui é melhor ou ele ir all in direto lá no pré-flop ou foldar. E outra coisa, no flop não faz sentido algum ele betar pot, porque ele só vai tomar call praticamente do rei ou de alguma trinca que eu tenha, dois pares, sei lá, um dama 5, da mesma maneira que eu tribetei aqui um rei 6, eu poderia estar tribetando um dama 5 ou rei, então ele só toma call perdendo aqui no flop, então é muito ruim a jogada dele. E, e para nossa felicidade ele fez, então fiquei bem em ficha agora no torneio. Tem mais de 50 big blinds. Eu vou estar parando o vídeo por aqui. Quem Deixa eu só colocar aqui a minha fanpage, quem quiser me acompanhar. Essa aqui é minha fanpage no Facebook. Eu tenho algumas pessoas confundem. Eu tenho a fanpage, que é só curtir para vocês receber notícias. E eu tenho a minha página pessoal, que também é o mesmo nome, Eduardo José Alves. Eu peço para vocês que vocês curtam a fanpage, que é essa que tem o baralho aqui de capa. Com essa foto aqui estilosa aqui. E se vocês quiserem adicionar também para trocar uma ideia, fica tranquilo na minha página pessoal. Mas em geral eu prefiro que vocês curtam aqui a minha fanpage. E se você tiver alguma dúvida, pode me procurar pelo Skype, EduSombraBR, ou pelo Twitter, @EduardoJAlves. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa segunda parte. Em breve eu gravo a terceira aí, continuando essa série de vídeos sobre um MTT 550 jogado no Full Tilt. É isso aí, pessoal. Um forte abraço e tchau!